Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, com a presença deste deputado Pepe Colasso, deputado Rodrigo Minotto, deputado Alex Brasil, deputado Fabiano da Luz, deputado Matheus Cadorim, deputado Napoleão Bernardes e o deputado Vicente Caro Preso, que representa nesta sessão o deputado Vonley Weber, através do bloco PMDB-PSDB, e também a presença do deputado Maurício Peixe, que, através do ato da presidência, substitui definitivamente o deputado Ivan Nats na Comissão de Constituição e Justiça. Com a presença desses deputados, declaro aberta a 12ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço a presença de todos presentes nessa sessão, em especial a turma da 9ª edição do estágio Visita, que são representados aqui, nesse ato, por 43 municípios, e são estagiários dos cursos de Administração Pública, de Agronomia, de Direito e de Pedagogia. Sejam bem-vindos à nossa sessão da CCJ desta terça-feira. Submeto aos senhores deputados a discussão e votação das atas da 11ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e da primeira e segunda reuniões conjuntas das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho e Administração e Serviço Público, essas que foram feitas de forma conjunta, todas elas realizadas na 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura, já distribuídas previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, então fica aprovada as atas citadas acima. Também faço a saudação, presente na nossa sessão de hoje, no plenário, nosso deputado Tiago Morastoni. Ordem do dia, discussão e votação dos votos já proferidos em matérias com vista, que foram devolvidas em razão da nova composição da Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro é o projeto de lei 0325/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que institui a política estadual de cultura viva para a produção e a difusão da cultura e a promoção do acesso aos direitos culturais. Esse projeto de lei, ele teve a relatoria do deputado Tiago Zilli, que teve o parecer favorável com emenda modificativa. Coloco em discussão aos senhores deputados. Presidente, bom dia. Eu vou pedir vistas nesse PL. Pedido de vistas pelo deputado Alex Brasil. Coloco agora em apreciação o projeto de lei 0345/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre os atos de invasão de terra no estado de Santa Catarina e estabelece sanções. Esse projeto tem a relatoria do deputado Vonley Weber, que tem o parecer pela inadmissibilidade. Coloco em discussão o referido projeto. Presidente, como eu estou chegando hoje na comissão, quero saudar a todos, e eu não tenho ainda o estudo pronto sobre o projeto, eu quero pedir vistas em gabinete. Pedido de vistas pelo deputado Maurício Peixe ao projeto de lei 0345. Agora o projeto de lei 0406/2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, que dispõe sobre o dever de disponibilização de boletim médico pelos estabelecimentos de saúde no âmbito do estado de Santa Catarina. Relatoria do deputado Fabiano da Luz e tem um parecer favorável. Coloco em discussão. Presidente, como nós temos um médico na mesa, o doutor Vicente Caro Preso, e que nós não sabemos
tecnicamente, profissionalmente, como se age nesses casos, a disponibilização de boletim médico, até porque muitas vezes pode causar situações constrangedoras para o médico e para a família, se há legalidade e se há já neste quesito uma prática em hospitais sobre o boletim médico disponibilizado abertamente a todos que querem ter acesso. Deputado presidente da comissão CCJ, Pepe Colasso, aos demais colegas pertencentes à CCJ, nosso amigo Maurício Peixe, é um projeto bom em razão de que as pessoas que são atendidas em hospitais, ao terem alta, elas têm o direito de saber o que aconteceu, o resultado dos exames, a evolução médica, o diagnóstico. Isso facilita muito para essas pessoas que muitas vezes não estão acostumadas com termos médicos, enfim, aquelas nuances todas. É mais uma forma de democratizar tudo que foi feito com as pessoas dentro de uma internação. Então, esse projeto é bom, é um projeto que não tem dificuldade nenhuma, já é seguido pelos hospitais, já acontece isso, mas, como o deputado Padre Pedro Baldiceira quis transformar em lei, nada mais justo do que isso. Eu quero fazer um adendo a todos os deputados. Quando eu era deputado federal, esse foi um dos projetos meus, que institui o resumo de alta médica obrigatório para as pessoas que são internadas ou pelo SUS ou não, mas como enfim, ficou lá na Câmara, arquivado esse projeto, e que bom que é um projeto que vem aqui para Santa Catarina e nós estamos saindo na frente. Continue a discussão. Satisfeito, deputado? Em votação, então. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0406 de 2023. Vamos apreciar agora o projeto de lei 0498 de 2023, de autoria do também deputado Padre Pedro Baldiceira, que altera o anexo único da lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir o Dia da Cannabis Medicinal em Santa Catarina, a realizar-se anualmente em 27 de novembro. Esse projeto teve a relatoria do deputado Fabiano da Luz e o parecer é favorável com emenda modificativa. Coloco em discussão. Peço vista, presidente. Pedido de vistas do deputado Alex Brasil. A palavra ao deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente e deputado Alex Brasil, para relembrá-lo, em Lages, numa dessas reuniões itinerantes que aconteceu da Assembleia Legislativa, esse parlamento aprovou a concessão dos produtos derivados da cannabis. Dos 40 deputados, 39 votaram a favor e 1 pela abstenção. Então, é uma matéria vencida dentro do parlamento, nós estamos esperando a regulamentação dessa lei. Esse remédio, que ainda não é distribuído gratuitamente, ele tem um impacto direto em algumas situações, principalmente no autismo, fibromialgia e síndromes dolorosas e algumas outras doenças importantes que impactam na vida da pessoa e da família. Obrigado. Mais alguém queira discutir? Então, reforçando aqui o pedido de vistas ao projeto de lei 0498, 2023, pedido de vistas é do deputado Alex Brasil. Encerrado as matérias referentes às devoluções de vistas apreciadas pelos excelentíssimos deputados, passamos agora à discussão e votação das matérias em relatoria dos nobres deputados.
Eu passo a palavra, então, ao deputado Matheus Cadorim. Oi. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas. Bom dia a todos os nossos visitantes, que vocês tenham uma semana produtiva, aprendam bastante, entendam das regulamentações da casa e da importância da participação política do jovem. E desde já, parabéns aqui para as meninas, porque eu vejo que é a maioria absoluta. E nós temos hoje aí menos de 10% da casa de mulheres, né? E a gente precisa da participação mais robusta das mulheres na política, tá? Especialmente aqui, já dando como um bom exemplo, as boas-vindas da nossa vereadora Kátia de Corupá, do Partido Novo. Obrigado pela sua presença. E a Larissa e a Júlia, cadê elas? Estão aqui? Tá ali, ó. São as minhas afilhadas. Muito bem. Eu estou retirando de pauta o PL 0323, de autoria do deputado Sargento Lima, presidente. Seguindo, então, o projeto de lei 0026 de 2025, declara de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Nova Trento e altera o anexo único da Lei 18278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto veio de forma coerente com toda a documentação solicitada. Só há aqui uma alteração de uma emenda substitutiva com relação à adequação da técnica legislativa, tá? Então, não há nenhuma alteração de conteúdo e, portanto, eu voto pela admissibilidade do projeto. Deputada Ana Campanholo. Projeto de lei 0026, 2025, de autoria da deputada Ana Campanholo, que declara de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Nova Trento. Coloco em discussão o parecer favorável do deputado Matheus Cadorim. Discussão e votação, os favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0026 de 2025. Projeto de lei 0082 de 2025 institui a campanha Novembro Verde, com o objetivo de promover a conscientização e a sensibilização sobre a ostomia e da outras providências. Altera o anexo único da lei 18531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor é o deputado Marcos da Rosa, e eu leio aqui o voto. O projeto de lei número 0082 pretende instituir a campanha Novembro Verde com a finalidade de promover a conscientização e a sensibilização sobre ostomia. Todavia, como pode-se observar no artigo 3º do projeto de lei em trâmite, prevê que serão desenvolvidas, no mínimo, as seguintes ações no mês de novembro: promoção de palestras, eventos, atividades preventivas, educativas, campanhas de mídia, disponibilização de materiais impressos e iluminação de prédios públicos com luz na cor verde. O referido dispositivo, ao estipular detalhadamente as ações a serem realizadas, no lugar de apresentar objetivos ou diretrizes a serem alcançadas pela política pública em criação, implica na ingerência na gestão da administração pública, de competência privativa do chefe do executivo, em desatenção ao princípio da separação dos poderes. Especificamente, quanto à disposição para que os prédios públicos sejam iluminados com cor da luz verde, durante o mês de novembro, ocorre violação da autonomia organizacional do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, assim como da reserva de iniciativa legislativa das respectivas instituições. Além disso, o artigo 4º da norma almejada dispõe que as proposições legislativas que beneficiem pessoas com ostomia devem ter sua discussão e votação priorizada por essa Assembleia Legislativa. Como se sabe, a edição de leis de outros tipos de normas tem o processo de criação disciplinado pelo regimento interno na respectiva Casa de Leis. Isso significa que a resolução que institui o regimento interno não pode ser alterada por meio de lei em sentido estrito, uma vez que essa espécie normativa se submete ao juízo de sanção ou veto do chefe do Poder Executivo. Portanto, em resumo, nós estamos suprimindo as duas emendas, uma que obriga os prédios públicos a serem iluminados com a luz verde durante o mês de novembro,
e também que obriga a Casa a votar todos os assuntos referentes no mês que o projeto de lei se propõe. Suprimindo essas duas emendas, o meu voto é pela aprovação do projeto em questão. Supressiva e modificativa, presidente. Projeto de Lei 0082/2025, de autoria do deputado Marcos da Rosa. Esse projeto institui a campanha Novembro Verde com o objetivo de promover a conscientização e sensibilização sobre a ostomia. O parecer é favorável do deputado Matheus Cadonim, com emenda supressiva e emenda modificativa. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0082/2025. Agradeço ao deputado Matheus Cadonim pela apresentação dos seus trabalhos e passo a palavra ao deputado Vicente Caro Preso, neste ato, representando na CCJ o deputado Volney Weber. E também registro a ilustre presença do nosso excelentíssimo deputado Antídio Lunelli, que nos dá honra na sessão da CCJ desta manhã de terça-feira. Senhor presidente, senhores membros da CCJ, eu estou relatando aqui em nome do deputado Volney Weber, que pela impossibilidade nós assumimos essa posição. O primeiro projeto, PL 0379/2024, deputado Antídio Lunelli, que dispõe sobre a certificação social de bingos beneficentes comunitários, organizados em caráter eventual pelas entidades assistenciais de caridade, filantrópicas, comunitárias, religiosas e congêneres, sem fins lucrativos e comerciais, no âmbito de Santa Catarina, e adota outras providências. Eu queria saudar, além do deputado Lunelli, toda uma delegação de Corupá, formada pelos vereadores Alaor, presidente. O veríssimo Bateucaro não está aqui, ele que parcialmente organizou também. O Wilson Gessner, presente. Ana Paula Schulze, vereadora, também presente. E a Kátia, vereadora, aí presente. Muito bem-vindos. Também tem uma relação de entidades, o Amilcar Giovanella, Dirde Martini, representando várias entidades, a Lúcia Cunha. Aí vocês veem a influência polonesa e alemã. Ivone Buzinski, Loriano Costa, esse é Bugre. Bernadette Correia Hilbrecht, e Rita Schwertner, Karin Doscher-Krobot, Elga Sussenbach-Berner e Marcos Martini. A todos, muito bem-vindos. Eu vou dar um parecer ao projeto 379/2024, que após o cumprimento da diligência e análise das manifestações dos órgãos consultados, entendo que o projeto está formalmente adequado quanto à iniciativa e à forma legislativa. Além disso, há respaldo na legislação federal vigente, em especial a Lei 5.768/71, que permite a realização de sorteios e promoções por entidades da sociedade civil, desde que autorizadas e regulamentadas. Reconheço, no entanto, a necessidade de ajustes técnicos, especialmente para garantir consonância com essa legislação e com a Lei Complementar Estadual 589/2013, que trata da técnica legislativa. Por isso, apresento uma emenda substitutiva global que corrige a redação e define com mais precisão os critérios para a concessão da certificação. Com esses ajustes, o projeto preserva seu objetivo principal: fortalecer ações sociais em comunidades por meio de um instrumento tradicional, que é o bingo beneficente, prática amplamente reconhecida e aceita, desde que bem regulamentada. Dessa forma, voto, presidente e demais pares, voto pela admissibilidade da proposta, com a emenda substitutiva apresentada. Ok? Posso? Coloco em discussão o projeto de lei 0379/2024. Passo a palavra para se manifestar o autor do projeto, deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente,
Colasso. Obrigado. Quero aqui cumprimentar o nosso colega. Acho que é ele que está descarregando as baterias do seu fone. Eu quero cumprimentar o nobre colega Dr. Vicente Augusto Caro Preso, cumprimentar aqui também o nosso deputado Volney Weber, que não pôde comparecer. E, senhor presidente, eu gostaria primeiramente de agradecer a presença das entidades de classe, as sociedades do nosso querido município de Corupá, que estão aqui hoje fazendo presença e coro a este projeto apresentado de minha autoria, que em análise trata de certificar aos bingos beneficentes comunitários organizados em caráter eventual pelas entidades de caráter assistencial, de caridade, filantrópicas, comunitárias e religiosas, sem fins lucrativos ou comerciais. A sua condição social, tendo como objetivo garantir a continuidade da promoção destes eventos sociais, beneficentes comunitários, que possuem nítida finalidade de ajudar, auxiliar ao custeio e manutenção das próprias instituições ou de outros projetos relevantes de caráter e viés social elevado. As entidades filantrópicas beneficentes ou religiosas sem finalidade lucrativa, culturalmente, há muitos anos se utilizam do tradicional evento comunitário em suas respectivas regiões, para angariar fundos em prol da manutenção de suas estruturas ou de outras obras e programas sociais. E que a realização destes eventos sociais acaba por ser, além de uma prática que alia o entretenimento, o congraçamento das pessoas da comunidade, das mais variadas idades e famílias, mas também visa a consecução de um propósito maior, que é a filantropia, a caridade, enfim, a promoção da efetiva ajuda às obras sociais, educativas e culturais e ao próximo. É uma responsabilidade social. Por isso, nobres colegas deputados, eu peço pela aprovação do presente projeto e, mais uma vez, agradecer aqui ao nobre presidente Pepe Colasso pela colocação da matéria hoje aqui em votação. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o referido projeto. Presidente. Deputado Maurício. Presidente Pepe Colasso, também saudar o deputado Antídio pela proposição. E nós somos o país da contradição. Porque enquanto é aprovado legalmente jogos que realmente viciam e tiram dinheiro do trabalhador, como essas bets que tem, que muitos empresários estão reclamando que tem que salvar o funcionário, a família, a casa, porque estão perdendo tudo, tem ainda alguém, e aí um ou outro delegado da Polícia Civil, que quer impedir esses bingos beneficentes, que só fazem bem para a cabeça das pessoas, do idoso, e é o desenvolvimento. Desenvolvimento porque é ali que eles passam tempo, é ali que eles conversam, dialogam e têm a confraternização com as demais pessoas da comunidade. Eu visito todos esses bingos, já fui um grande cantador de bingo, hoje não sou mais, por causa justamente da ação policial que faz. E quando pego, na época, vereador e deputado, então é um prato cheio, né, para fazer, prender e extrapolar. Nós fizemos, presidente, doutor Vicente Caro Preso também, a maior audiência pública já existente na Câmara de Vereadores de Joinville, a minha proposição, para esse tipo de projeto, que a gente pudesse dar a condição aos bingos beneficentes, que além do desenvolvimento, elas ajudam as igrejas, ajudam as
grupo de terceira idade, que faz esses binguinhos, né? E também comunidade de forma geral, associação de moradores, a ter um fundozinho para poder sobreviver, porque o governo não pode dar. Se for lá pedir, não é possível destinar recursos para essas entidades. E aí, o que faz? Um ou outro delegado, porque aí é delegado da Polícia Civil, que não gosta do bingo, ou que acha ruim aquilo lá, quer impedir. Então, parabéns aí ao Antídio, parabéns a Corupá, porque se tivesse tido anunciado, Antídio, isso aqui estaria todo lotado hoje de pessoas que vêm favorável a isso, porque isso não é viciante, a não ser aquele bingo profissional. O que atrapalhou tudo isso, na verdade, foi pessoas que se aproveitaram dessa atitude, do gosto popular pelo bingo, e começaram a fazer frequentemente, semanalmente, 2, 3 bingos para arrecadar recursos para si mesmo, próprio, e não para entidades, não para clubes. Isso atrapalhou. Agora, esse bingo beneficente, que ajuda, que desenvolve, é uma vergonha alguém ir lá querer impedir. Eu não sei se esse projeto tem legalidade ou não. Se tiver, que se dane, a gente vai votar, porque isso é muito bom para a comunidade. Quero saudar a nossa vereadora Ana, lá de Corupá, e os demais vereadores, meus amigos, né, lá. Mas eu vejo aqui que deveríamos ter um envolvimento geral de Santa Catarina para aprovar isso, que isso é muito bom para a mente. Desenvolve mesmo e melhora a qualidade de vida dos nossos idosos, principalmente, que gostam tanto de bingo. Obrigado, presidente. Deputado Vicente. Só queria, mais uma vez, senhor presidente, parabenizar o deputado Antídio Lunelli pela proposta e parabenizar o deputado Maurício Peixe pela fala oportuna, que, aliás, eu falei com esse grupo de Corupá ainda há pouco lá em cima, né? O país das contradições nossos, né? É inacreditável, né? Nós temos que, determinadas coisas, ter vergonha de ser povo brasileiro, né? Na hora, eu falo para vocês aqui, as meninas que vão fazer, meninas e rapazes que vão fazer estágio aqui na LESC, bem-vindos, vocês não podem imaginar quanta gente perdeu praticamente tudo com esse treco de aposta que está mantendo os grandes clubes nacionais, os grandes campeonatos nacionais. É uma vergonha, uma vergonha. Já teve discurso inflamado contra Cadorim, né, seu, a respeito dessa vergonha de vício em jogo, que é o jogo, essa coisa que mantém clube de futebol. E é importante esse jogo aqui. Eu quero saudar a Bernadette, que é ex-vereadora, né, que vem de Corupá também. Então, só parabenizar aqui, Antídio. Valeu, presidente. Continue a discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o projeto de lei 0379/2024. Quero aqui registrar a presença ilustre também do nosso colega prefeito de Concórdia, nosso sempre deputado Massoco, presente na nossa sessão de hoje também. Seja sempre bem-vindo, amigo. Senhor presidente, PL 0166/2024, de autoria do deputado Emerson Stein, que institui o Programa Estadual de Censo de Inclusão das Pessoas com Deficiências, Transtorno do Espectro Autista e de seus familiares no Estado de Santa Catarina. Resumo, a proposta é constitucional e conta com manifestações favoráveis de órgãos como a Secretaria da Saúde e Assistência Social e a Procuradoria-Geral do Estado. No entanto, ajustes são necessários para adequar o texto à legislação estadual vigente, especialmente a Lei 17.292/2017, que consolida os direitos das pessoas com deficiência em Santa Catarina. Além disso, propus correções para garantir que a coleta de dados respeite os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, limitando informações familiares apenas aos casos em que houver necessidade comprovada de apoio integral. Também foi necessário suprimir dispositivos que invadiam a competência do Poder Executivo, como regras sobre métodos e prazos de execução do censo, que devem ser regulamentados por decreto. Por isso, apresento uma emenda substitutiva global,
que mantém o mérito da proposta, amplia o alcance para incluir pessoas com TDAH e altas habilidades e corrige os aspectos formais e constitucionais. Assim, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0166/2024 com as alterações propostas. Coloco em discussão. Eu ia indicar, presidente, que justamente essa ação já está em andamento, né? Ela não foi fruto de um projeto de lei, sim de um programa em parceria com universidades da CAF, inclusive encabeçado pelo senhor aí na frente parlamentar desse assunto. Se o senhor pudesse explicar um pouco mais. É por isso que eu vou pedir vistas do projeto, para fazer uma avaliação. Pedido de vista ao projeto de lei 0166 por esse deputado. Coloco agora ao deputado Vicente Caro Preso a relatoria do projeto de lei 0088/2025. PL 0088/2025, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a concessão de abatimento do ICMS para empresas que destinam resíduos industriais não perigosos à reciclagem ou reaproveitamento, em vez de enviá-los para aterros sanitários ou industriais. Senhor presidente, requeiro diligência à Casa Civil para que traga manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado. Pedido de diligências ao projeto de lei 0088/2025. Coloco em apreciação, senhores deputados. Os favoráveis permanentes da comissão, fica aprovado o pedido de diligência. Senhor presidente, PL 0138/2025, de autoria do deputado Mário Mota, que dispõe sobre a celebração de contratos de prestação de serviços de gestão educacional para apoio administrativo e financeiro nas unidades escolares da rede pública estadual de Santa Catarina. Da mesma forma, senhor presidente, requeiro diligência à Casa Civil para que traga manifestação da Secretaria de Estado da Educação e da PGE, Procuradoria-Geral do Estado. Pedido de diligência ao projeto de lei 0138/2025. Coloco em discussão, em votação, os favoráveis permanentes da comissão, fica aprovado também o pedido de diligência a esse projeto. Senhor presidente, PL 0247/2024, de autoria do deputado Altair Silva, que cria a política estadual de apoio e fomento ao desassoreamento de rios, arroios, açudes, lagos, lagoas, lagunas e canais, visando a prevenção e minimização dos efeitos e danos causados por enchentes, inundações e alagamentos no território catarinense. Reconhece a atividade de desassoreamento como de relevante interesse social de Santa Catarina, do Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Senhores, é uma iniciativa relevante que trata de um problema real e recorrente enfrentado por diversos municípios catarinenses. Contudo, ao analisar os aspectos formais, constitucionais e técnicos desta proposta, identifiquei pontos que violam competências privativas do Poder Executivo, como a criação de atribuições a órgãos da administração e a previsão de benefícios fiscais, sem estimativa de impacto orçamentário. Além disso, alguns dispositivos invadem a gestão administrativa e o processo de licenciamento ambiental, contrariando assim o que dispõe a Constituição Federal, a Constituição Estadual e o regimento interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Para corrigir essas inconsistências e preservar o mérito da proposta, estou apresentando emendas supressivas aos artigos e dispositivos que apresentavam vícios de inconstitucionalidade. Desta forma, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0247/2024, com as emendas supressivas anexas, assegurando sua tramitação regular e constitucional. Projeto de lei 0247, de autoria do deputado Altair Silva, tem o parecer favorável pela relatoria do deputado Volney Weber, nesse ato representado pelo deputado Vicente Caro Preso. Esse projeto tem emendas supressivas. Já anexado ao projeto, coloco em discussão os senhores deputados. Os deputados... Vamos ao voto. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0247/2024. Agradeço
a nossa ilustre presença, nosso deputado Vicente. Volte sempre, amigo, né, representando hoje o deputado Vonei. Passo a palavra agora ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, bom dia a todos os estagiários e estagiárias. Que bom ver essa presença maciça feminina, interessada também na política de Santa Catarina, aposentados no TJ, todos que aqui nos acompanham. Eu começo relatando o projeto de lei 103/2024. É uma devolução de vista do projeto de autoria da deputada Ana Campagnolo, que dispõe sobre a proibição de participação de crianças e adolescentes na parada do orgulho LGBTQIAPN+. De pronto, observo que a proposta afronta os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, como os princípios da igualdade e liberdade de expressão. Ainda contraria o dever compartilhado entre família, sociedade e Estado de garantir às crianças e adolescentes seu pleno desenvolvimento, dignidade, liberdade e o direito à convivência familiar e comunitária. O ECA, através da Lei 8.069 de 90, já regula as condições de proteção integral de crianças e adolescentes, inclusive estabelecendo mecanismos para sua proteção em eventos públicos, mediante a atuação do Conselho Tutelar, Ministério Público e do Poder Judiciário, quando necessário. Assim sendo, a proposta fere a liberdade de locomoção de crianças e adolescentes e impede a fruição do direito à plena convivência comunitária. Ainda promove a censura prévia, o que é expressamente vedada pela Constituição Federal, que em seu artigo 220, parágrafo 2º, assegura ser vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Sendo assim, a norma representa uma censura a uma manifestação de cunho político e pacífico, caminhando em sentido contrário ao dever estatal de construir um ambiente social fundado no pluralismo, no respeito às diferenças, na formação cidadã e no combate a todas as formas de discriminação, contrariando dois dispositivos fundamentais da Constituição. O artigo 3º constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esses dispositivos deixam claro que nenhuma legislação infraconstitucional pode restringir direitos com base em preconceitos ou juízo moral de valor, sob pena de flagrante inconstitucionalidade. Chama a atenção que a proposta pretende legislar apenas contra um tipo de manifestação pública, as paradas LGBTQIAPN+, deixando de tratar outros eventos com características semelhantes, incorrendo em clara seletividade discriminatória. Aliás, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina discutiu essa discriminação em liminar de habeas corpus concedida a um casal que conquistou o direito de levar a filha para participar da 7ª Parada da Diversidade de Chapecó. Uma lei do município proíbe expressamente a presença de crianças e adolescentes no evento sob pena de multa. Ao avaliar a questão, o desembargador Hélio do Vale Pereira, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, questionou: a que título se veda a participação de crianças em eventos promovidos pela comunidade LGBTQIAPN+, sem nenhuma delimitação particular? Segundo o magistrado, há clara conotação preconceituosa, como se atos realizados pelo segmento fossem dotados de uma moralidade inferior, uma visão retrógrada de que conduziria crianças e adolescentes à devassidão por sua mera presença. Nesse sentido, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão
o STF reafirmou que as ações estatais que excluam ou limitem a presença de pessoas ou associem sua existência à desvirtude configuram discriminação e inconstitucionalidade manifesta. Não é demais lembrar que, tanto ao tema objeto da proposta em tela, tramitam no STF as seguintes ações: arguição de descumprimento de preconceito fundamental, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista em ação que questiona a lei municipal de Betim, Minas Gerais, que proíbe presença de menores em eventos LGBTQIAPN+. A DPF, movida pela Aliança Nacional LGBT e pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, que também contesta a legislação municipal. Ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Aliança Nacional e pela ABRAF. Esta ação contesta a lei do Amazonas, que proíbe participação de crianças e adolescentes em paradas e orgulho e impõe multas em caso de descumprimento. A ADI, proposta pelo PDT, também questiona a mesma lei estadual, argumentando que ela é pauta ideológica, homotransfóbica e viola princípios constitucionais. Não bastasse todos os argumentos acima delineados, observo que a proposição em tela de iniciativa parlamentar, ao estipular que auto de infração deverá ser lavrado por agente público responsável, inscrito como dívida ativa do Estado de Santa Catarina em sua execução judicial, será patrocinada pelos membros da Procuradoria-Geral do Estado. Isto viola a regra constitucional que determina a atribuição privativa do Poder Executivo para exercer ação direta superior da administração estadual e dispor sobre sua organização e funcionamento. Ante o exposto, com fulcro nos regimentos 72.1, 144.1, parte inicial 209.1, parte final 210.2, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 103/2024 e pelo seu consequente arquivamento. Coloco... Arquivamento. O voto do Volney Bom, Weber vamos lá. Eu vou colocar em discussão, mas só para a gente, regimentalmente, saber o que a gente está discutindo aqui, alertar os senhores deputados. Quando nós formos apreciarmos o voto, nós vamos estar votando a relatoria do deputado Volney Weber, que foi pela admissibilidade desta matéria, que é o projeto de lei 0103/2024, de autoria da deputada Ana Campanholo. O deputado Volney Weber votou pela admissibilidade com uma emenda supressiva. Se, por acaso, a relatoria do deputado Volney Weber for contrariada pelos senhores deputados, não tiver o voto favorável, aí sim nós vamos apreciar o parecer de vistas do deputado Fabiano da Luz, que é o pedido de arquivamento desse referido projeto. Dadas as explicações, coloco em discussão com a palavra o deputado Alex Brasil. Senhor presidente, senhores deputados, data vem ao nobre deputado Fabiano. Vivemos um tempo em que precisamos, mais do que nunca, reafirmar o óbvio. E esse projeto de lei cumpre justamente esse papel: proteger nossas crianças da exposição precoce a conteúdos e ambientes que podem comprometer sua formação moral, emocional e psicológica. Não se trata aqui de atacar grupos ou restringir manifestações. Trata-se de zelar pela inocência infantil, conforme já garante o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em eventos como esses, é público e notório o ambiente de nudez, erotização, consumo de álcool e práticas que claramente não são apropriadas para os nossos menores de idade. Por isso, esse projeto, além de necessário do ponto de vista social e moral, também cumpre todos os critérios legais da admissibilidade para seguir sua tramitação nessa casa. Se um filme como a mesma carga simbólica é classificado apenas para maiores de 18 anos, por que iremos tolerar a presença de crianças num evento com as mesmas características?
Como representante da direita, como defensor da família e da moral cristã, meu posicionamento é muito claro. Sou favorável à aprovação desse projeto e quero aqui parabenizar a autora pela apresentação desse projeto. Tendo em vista que nós temos já, por parte do relator, a indicação de aprovação, eu peço que a gente continue tramitando esse processo pela Casa. Continue em discussão. Deputado Fabiano. Presidente, eu só quero complementar. Primeiro, nós estamos discutindo a constitucionalidade do projeto. E ela é claramente inconstitucional, isto é uma matéria federal. Segundo, porque nós já temos órgãos que regulamentam as participações e a responsabilidade das crianças, que é o ECA, que é o Conselho Tutelar, que é o Ministério Público. Segundo, que na defesa da liberdade, como Vossa Excelência fala, se nós começar hoje, por vontade de um deputado, proibir os pais de levarem as crianças nesse tipo de evento. Amanhã, o deputado Antídio não gosta de carnaval, ele vai proibir os pais de levarem os filhos no carnaval. Mas o deputado Pepe Colasso não gosta de futebol, vai proibir os pais de levarem os filhos ao futebol. Ou seja, nós temos órgãos responsáveis que regulam. E esta decisão principal é dos pais, eles são os maiores responsáveis. Se os pais, muitas vezes, levam as crianças a ambientes que não são adequados, existe Conselho Tutelar, ECA, Ministério Público, todos os órgãos que vão regular e vão agir sobre um tema como esse. Então, eu vejo que nós estamos discutindo aqui a constitucionalidade e a matéria é flagrantemente inconstitucional, porque ela é matéria federal. É nesse sentido que o nosso voto foi contrário. Continue em discussão. Deputado Maurício. Eu tenho que me manifestar, até por uma questão de consciência e nem de radicalidade, porque de nenhuma forma sou radical, apesar de ser da direita, ter pautas da direita, defensores daquilo que eu entendo, o que é um equilíbrio da sociedade. E eu entendo muito bem o posicionamento do Fabiano, deputado, nobre deputado, porque ele é defensor da esquerda e tem as pautas da esquerda e defende aquilo que é da esquerda. Mas não quero entrar nisso. Estou vendo aqui vários jovens, que parabéns porque vocês estão exercendo a cidadania, conhecimento, e vocês... Eu estou vendo aqui que eu acho que a maioria, a grande maioria, já tem 18 anos. Vocês têm a liberdade de pensar, de agir da forma que vocês bem entenderem e aquilo que vocês aprenderam nas suas casas, com seus pais, na vida. É importante a decisão de vocês de liberdade. Mas o que nós estamos tratando aqui é uma abertura, e é de uma minoria, para uma permissividade de vários atos. Nem sempre a gente trata totalmente a legalidade sem discutir aqui também o mérito dela, para chegar na legalidade. E aí eu adentro ao mérito, né? E também para chegar à legalidade. Recentemente, essa semana, num colégio em Joinville, inadvertidamente, uma diretora excluiu o Dia das Mães e o Dia dos Pais, fazendo somente o dia de quem cuida. É muito... difícil entender isso, porque nós viemos de uma mãe e fomos gerados por uma mãe e também temos um pai. Então, por que tirar isso? Então, quando você age nessa linha, é a permissividade, porque quando você aprova isso, aprova todo o resto que vem, e aí tira, assim, o equilíbrio da sociedade, que é da maioria, que é entendimento de que criança tem que ser criança. Deixa a criança brincar, deixa a criança ir para a escola, deixa a criança se divertir, deixa para ela decidir o que ela quer ser quando ela tiver a consciência dela, e não levada por alguns que querem transformar ou desvirtuar aquilo que é da criança, o que é da família, o que é realmente daquilo que nós entendemos e nós agimos. Então, não é por uma questão de radicalidade ou ideológica, é por uma questão de equilíbrio e entendimento. Quando você abre a porta para algumas coisas, daqui a pouco o mundo está totalmente destruído, porque nós não vamos ter mais uma moral, nós não vamos ter mais uma família bem constituída, e também, quando a gente defende a igreja, deputado Antídio, não é por ser radical, de ser de uma igreja, de acreditar em Deus, eu acredito em Deus, mas a igreja é o equilíbrio da sociedade. Ela mostra um caminho e a gente tem que saber desse caminho, o que é a nossa escolha. Você pode escolher
a vida ou a morte. Escolha, pois, a vida. Então, por isso que eu vou concordar com o relator, deputado Volney Weber, e votar sim pela admissibilidade. Obrigado, presidente. Presidente, se não houver mais ninguém para discussão, eu quero pedir vistas. Oi, senhor presidente. Pedido de vistas, então, a esse projeto de lei 0103/2024, de autoria da deputada Ana Campagnolo, pedido de vistas pelo deputado Alex Brasil, à relatoria do deputado Volney Weber. Eu retiro de pauta aqui, senhor presidente, o projeto 298/2023, porque o autor não está presente, é membro desta comissão. Essa confusão só aconteceu porque o deputado Napoleão ficou quieto. E eu vou relatar aqui, projeto 419/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a alteração do período de férias escolares de inverno nas instituições de ensino da rede pública e privada localizados nos municípios da Serra Catarinense. Para quem é da Serra, sofre com o inverno. Não é só comer pinhão, tem que pegar geada também. O projeto de lei, ele pretende estabelecer que as férias escolares de inverno da rede pública e privada nos municípios da Serra terão duração de 4 semanas, concentradas no mês de julho. Como compensação, o período de férias de verão será reduzido em 2 semanas. Praia tem que diminuir no verão. O autor justifica a proposição devido às condições climáticas adversas típicas da Serra Catarinense durante o inverno, que comprometem a mobilidade e o adequado funcionamento das instituições de ensino, justificando a reorganização do calendário escolar local. Anteriormente, eu requisitei diligência à Secretaria de Estado da Educação, encerrado o prazo e sem resposta do órgão, passa ao relatório. Quanto à constitucionalidade formal, anoto que a matéria vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, o projeto de lei ordinário, mostra-se legítimo sua apresentação por parlamentar de acordo com a competência geral prevista no artigo 50 da Constituição do Estado, não está inserida no rol de iniciativa privativa do governador do Estado, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 50. Nesse sentido, a proposta encontra respaldo tanto no princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, como na competência concorrente dos estados para legislar sobre educação.
Por oportuno, ressalta-se que a alteração proposta está condicionada à observância do calendário escolar mínimo estabelecido por normas educacionais vigentes. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da proposta para que ela possa tramitar na Comissão de Educação e demais comissões desta Casa e, se entender legal, que seja levada ao plenário. Projeto de Lei 419/2024. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável ao projeto de lei 0298/2023, de autoria do deputado... 419. Desculpa. Não. Márcio Machado. Sobre as férias escolares. Desculpa. Projeto de lei 0419/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, tem o parecer favorável pelo relator, deputado Fabiano da Luz. Coloco em discussão. Eu estou tentando entender como é que isso vai funcionar. Organizacionalmente, como é que isso vai funcionar? A gente está falando da Serra, que é frio, aí onde é quente, o verão, as férias de verão vão ser mais longas. Eu entendi a proposta, mas está bem confuso a aplicação dessa modificação, principalmente aí. Cabe a mim também aqui uma ressalva quando ele coloca calendário das escolas privadas, né, que daí também não é nossa competência. Então, enfim, se constitucionalmente faz sentido, né, não é inconstitucional uma coisa, mas nas comissões de mérito, sinceramente, eu vou ser contrário a esse projeto. Presidente. Deputado Maurício. Presidente, eu concordo plenamente com o deputado Matheus Cadorim, até porque temos algumas questões regionalizadas, claro, do frio, apesar de hoje a gente não saber mais qual mês do ano é mais frio, né? Se é julho mesmo, porque maio deu um verão, tem o veranico de maio, mas eu fico pensando se uma criança, um estudante lá da Serra, ele for transferido para Florianópolis, por exemplo, que aqui é calor, como é que ele vai ficar com esse calendário escolar? Por isso que eu acho que isso é muito tratado nas questões do Conselho Municipal de Educação, que está junto presente lá, tanto o Estado como o município e as escolas privadas. E cada localidade, cada região pode se tratar disso individualmente, não precisa ter uma regulação estadual, uma lei estadual para isso. Mas, independente disso, acho que se tiver a legalidade, nós devemos discutir isso muito no mérito na educação, porque é lá que nós devemos chamar, então, o Conselho Estadual de Educação, para debater, definir se isso tem realmente legalidade e mérito. Então, meu voto, vou votar pela aprovação, mas que possa debater isso na educação. Continue em discussão. Coloco em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0419. Projeto de lei 575/2024, de autoria também do deputado Márcio Machado, pisadora de geada fria. Ele dispõe sobre a doação pelos estabelecimentos escolares do excedente da merenda escolar no âmbito do estado de Santa Catarina. O programa permite doar o excedente da merenda escolar para a população, incluída produtos in natura, produtos industrializados, bem como as refeições prontas, desde que ainda próprios para consumo humano, observadas condições de integridade, validade e valor nutricional. Segundo o autor, a medida visa combater o desperdício de alimentos e contribuir para o enfrentamento da fome e da insegurança alimentar do Estado. Anteriormente, requisitei diligência à Secretaria do Estado da Educação, do qual também não enviou resposta. Quanto à constitucionalidade, anoto que a matéria está de acordo com a competência geral prevista na Constituição do Estado, não está inserida no rol de iniciativa privativa do governador do Estado, e ainda a competência para legislar sobre educação, saúde, assistência social e proteção à infância é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, conforme disposto no artigo 24 da Constituição Federal. Desta forma, não há impedimento constitucional para que o Estado de Santa Catarina legisle sobre esse tema, especialmente por não haver norma geral federal conflitante. A proposta também alinha-se aos princípios da função social, da alimentação, da dignidade da pessoa humana,
do direito à alimentação, proteção integral, criança ou adolescente. Além disso, a proposta respeita os parâmetros da Lei 14.016/2020, que é a Lei de Combate ao Desperdício de Alimentos em âmbito federal, ao prever condições de segurança sanitária, limites claros à responsabilidade do doador. Cabe aqui apenas lembrar, não na constitucionalidade, mas no mérito, de que em inúmeras escolas os professores não podem se alimentar da merenda escolar e todo o alimento que sobra ele tem que ser jogado fora, não pode ser distribuído a famílias carentes. E o que o deputado Márcio está tentando dizer é que no final do dia, aqueles alimentos que sobraram, ao invés de irem para o lixo, poderiam sim, naquela cidade, ser entregues a pessoas que têm necessidades. Ante o exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei 575/2024. Senhor presidente, PP Colasso. Projeto de lei 0575/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, tem a relatoria do deputado Fabiano. Pela aprovação, coloco em discussão. Presidente, reiteradas vezes nós recebemos devolução de diligência sem resposta do governo. Tá? Eu acho isso inadmissível. Tá? Não é a primeira vez que está acontecendo sequencialmente aqui. Eu gostaria de propor que houvesse algum tipo de protocolo que responsabilizasse quem recebe esses nossos questionamentos, porque de uma entidade externa eu até entendo, mas do governo não é possível que simplesmente não responda depois do prazo regimental, que é bem extenso, é bem suficiente, para poder atender as nossas demandas aqui, senhor presidente. Deputado Maurício. Presidente, eu gostaria, diante da colocação do deputado Matheus, que verificasse na casa se essas respostas já não estão aqui, não foram anexadas ao projeto. Porque que eu sei, elas foram respondidas sim, eu tenho inclusive resposta aqui. Só verifica legalmente, presidente, se elas estão na casa, se vieram e foram anexadas ao projeto. Ou se for da casa é pior ainda, senhor presidente. Aí a gente precisa ter uma responsabilização aqui também. Se chegaram na casa, não chegaram ao meu gabinete. Aprovação, senhor presidente. Toque ficha. Meta bala, senhor presidente. Já continua em discussão. Vou votar. Coloco em votação o projeto de lei 0575, de autoria do deputado Márcio Machado. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o projeto de lei. Com autorização dos colegas deputados, eu tenho mais 3 projetos de lei. Os 3 são de utilidade pública. Nos 3, as entidades cumpriram com toda a documentação, então eu votarei em bloco, se os deputados assim concordarem. O primeiro deles é o projeto de lei 515/2024, de autoria da deputada Luciane Carminati, altera o anexo único da lei que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública para fim de declarar de utilidade pública estadual o Grupo Escoteiro Indaiá 140 SC. O PL 101/2025, de autoria do deputado Lucas Neves, declara de utilidade pública a Associação dos Amigos dos Autistas de Joaçaba, Ervaldo Oeste, Catanduvas e Luzerna. E também projeto de lei 104/2025, de autoria do deputado Fernando Krellen, declara de utilidade pública a Associação Lux de Cultura e Arte de Corupá. Os 3 projetos de lei, senhor presidente, são pela aprovação por terem apresentado toda a documentação exigida. Projetos, o deputado Fabiano coloca em apreciação dos senhores deputados 3 projetos em forma de bloco aqui para a gente apreciar. É o 0515, de autoria do deputado Luciano Carminati, o 0101, de autoria do deputado Lucas Neves, e o 0104, de autoria do deputado Fernando Krellen. Ele coloca em bloco porque todos eles diz respeito a títulos de utilidade pública. O primeiro é o Grupo Escoteiro Indaiá, o segundo a AMA de Joaçaba, Ervaldo Oeste, Catanduvas e Luzema,
e o terceiro projeto da Associação Lux de Cultura e Arte de Corupá. Coloco em discussão, em votação, os projetos de lei 515, 101 e 104, todos eles, o primeiro de 2024, os outros dois de 2025. Os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestem, fica aprovado os referidos projetos. Agradeço ao deputado Fabiano da Luz e passo a palavra ao deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentá-lo e cumprimentar os nobres colegas deputados aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham nessa Comissão de Constituição e Justiça. O início dos meus trabalhos hoje começo com o PL 109 de 2025, de autoria do deputado Sérgio Mota, que dispõe sobre a garantia da liberdade nas instituições de ensino do Estado de Santa Catarina e veda práticas discriminatórias relacionadas. Esse projeto visa proteger o direito constitucional à liberdade religiosa, garantindo que alunos e servidores das escolas estaduais e universidades públicas estaduais possam exercer sua fé por meio da leitura da Bíblia, sem sofrer qualquer forma de discriminação. Nos termos regimentais, compete à Comissão de Constituição e Justiça o exame do projeto de lei em comento quanto à sua admissibilidade, à luz da constitucionalidade, legalidade e juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Destaco o PL em questão encontra-se em harmonia ao previsto nos artigos 5º, inciso 6º da Constituição Federal, que estabelece que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, todos são livres para ler o que quiserem, sobretudo fora do horário de aula, sendo uma afronta à liberdade religiosa e à própria laicidade do Estado a proibição que, infelizmente, é feita em muitas escolas do nosso Estado. Nessa mesma esteira, o PL em questão não fere a laicidade do Estado, apenas a reforça, uma vez que a leitura ou não da Bíblia a qualquer outro texto religioso ou histórico continua sendo facultativa de acordo com a liberdade de cada indivíduo. Feita essa análise e os demais pontos competentes a essa comissão, entendo que o PL 109 de 2025 se encontra apto ao prosseguimento da sua tramitação, razão pela qual eu voto pela admissibilidade. E só para concluir, presidente, hoje, como relator desse PL, demos um passo importante na defesa da fé nas escolas públicas de Santa Catarina. Em muitas instituições de ensino, alunos e servidores são proibidos ou constrangidos por simplesmente lerem a Bíblia em horário fora de aula. Isso é um ataque direto à nossa liberdade religiosa garantida pela nossa Constituição. Nosso parecer foi claro: sim, é permitido. Se o aluno quiser ler a Bíblia no intervalo ou o servidor quiser orar no horário de descanso, isso é um direito, não pode ser censurado. Esse projeto não impõe religião a ninguém. Pelo contrário, reforça o direito de cada cidadão de viver a sua fé livremente, sem perseguição e sem militância ideológica. A luta pela liberdade do culto religioso e da liberdade de expressão sempre foi um dos meus pilares e assim continuaremos lutando por essas liberdades. Obrigado, presidente. Projeto de Lei 0109 de 2025, de autoria do deputado Sérgio Mota, tem um parecer favorável do deputado Alex Brasil, que eu coloco em discussão, senhores deputados. Senhor presidente, só fazer um comentário aqui. O projeto ele é constitucional, no mérito é viável porque ele permite, ele dá liberdade para a lei. É diferente do proibir, né? Porque hoje nós temos, eu sou católico, os evangélicos, os testemunhos de Jeová, as Bíblias têm termos diferentes. Então, muitas vezes você dá liberdade para uma religião e não para outra, mas também nós temos os candomblés, nós temos as outras religiões. Para vocês terem uma ideia, em Santa Catarina, nas escolas, nós temos estudantes que vêm de 56 países diferentes. E que aí nós temos hinduístas, budistas, muçulmanos, nós temos o Alcorão, que é uma Bíblia, que é Alá, que é Deus também, mas que é lida de uma forma diferente. Então, o projeto ele não está proibindo, esta que é a parte boa, ele está dando a liberdade para que cada um siga a sua religião, a sua fé, defenda seus valores, e que se a pessoa quiser ler uma Bíblia na escola, ela pode ler, como os muçulmanos que a gente tem aqui, que chega no horário das orações, estendem o tapetinho, façam sua oração, ou seja, quando o projeto ele dá a liberdade, ele se torna válido.
Continua em discussão. Em votação, os deputados favoráveis à permanência em comissão, fica aprovado o projeto de lei 0109/2025. Dando continuidade, presidente, agora o PRS 4 de 2025, de autoria da deputada Ana Campanholo, que altera o artigo 101 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aprovado pela Resolução 001 de 2019. A proposta busca detalhar e explicitar as normas de vestimenta para deputados, servidores e público no plenário da LESC durante as sessões, visando a manutenção do decoro e da formalidade do ambiente legislativo. Nos termos regimentais, compete à Comissão de Constituição e Justiça o exame do projeto de lei em comento quanto à sua admissibilidade à luz da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Feita essa análise, entendo que o PRS 4 de 2025 se encontra apto ao prosseguimento da sua tramitação, destacando que, segundo a Constituição do Estado de Santa Catarina, no artigo 40, inciso 13, é competência dessa Casa elaborar o seu regimento interno. Nesta mesma esteira, o disciplinamento de vestimenta para o plenário vai ao encontro do dever de decoro parlamentar, formalidade e solenidade que os atos dessa Casa se revestem, razão pela qual voto pela admissibilidade do PRS 004 de 2025. Coloco em discussão. Deputado Fabiano. Senhor presidente, colegas deputados, eu até entendo a intenção da deputada Ana Campanholo em realmente regrar um pouco mais a vestimenta feminina aqui nesta casa. Porém, eu acho que já existe regimento, já existem regras aqui dentro que falam sobre a vestimenta. O que está faltando é alguém que cobre, porque veja bem, se um deputado entrar no plenário sem gravata ou sem o terno, logo os demais deputados vão cobrar dele, ou alguém da casa vai cobrar dele porque ele não está vestido adequadamente. No caso das deputadas, a regra já fala sobre o vestimento dela. O que está faltando é a casa cobrar da determinada deputada, daquela pessoa, quando entra, sobre a vestimenta que ela está tendo. Então, nós estamos fazendo uma lei, uma regra em cima de uma regra que já existe, é uma duplicidade na regra. A outra situação que o deputado Matheus levantou aqui é justamente a proibição de manifestação nas galerias. Aqui é uma casa do povo, onde a gente, todas as vezes que tem uma matéria um pouco mais delicada, existem manifestações no plenário. Claro, o que tem que se regrar é a ética e a educação, o respeito de cada um nos palavrões que usam muitas vezes nas galerias. Mas a manifestação, concordando ou rejeitando, a gente sabe que isso sempre aconteceu. Então, o que me preocupa é fazer uma regra em cima de uma regra que já existe, que já tem uma norma que diz qual é a vestimenta. Por isso, o meu voto é contrário. Tem regra, o que falta só é alguém exigir o cumprimento dela. Continue a discussão. Vai falar, Alex? Só minha assessoria informou que as regras em relação à galeria, elas permanecem as mesmas, não teve alteração. Ela só fez um copia e cola ali do que já estava no parágrafo único. Continue a discussão. Vou colocar em votação. Os deputados favoráveis à permanência como estão, os contrários se manifestem, fica aprovado com o voto contrário do deputado Vicente Caro Preso e do deputado Fabiano da Luz. Finalizando meus relatórios de hoje, vamos ao PL 057 de 2025, de autoria do deputado Sargento Lima, que declara o tiro dos reis, integrante do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina, e altera o anexo 1º da Lei número 17.565, de 2018, que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Nos termos regimentais, compete à Comissão de Constituição e Justiça o exame do projeto de lei em comento quanto à sua admissibilidade à luz da sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Feita essa análise, entendo que o PL 109 de 2025 se encontra apto ao prosseguimento da sua tramitação, razão pelo qual eu voto pela sua admissibilidade. Projeto de Lei 0057/2025, de autoria do deputado Sargento Lima, parecer favorável
do deputado Alex Brasil. Coloco em discussão. Deputado Vicente Caro Preso, para discutir. Deputado Alex Brasil, senhor presidente, parabéns pelo parecer. Algumas pessoas entraram com a reivindicação de clubes de tiro da nossa região para incluí-los na reforma de alguns salões. No caso, o Salão Primavera, uma vez, lá de Pomerode, né? E disseram, não pode, isso aí não é tradição, isso aí é esporte de tiro, porque não sei o quê, sei que lá, e coisa e tal. Enfim, a entidade foi desabilitada ao PIC, Programa de Incentivo à Cultura, né? Então, eu me alegro com esse seu parecer, né? Porque, assim, em várias regiões do Estado, de alta presença alemã, o tiro é apenas uma mera situação, não é o mais importante. O importante é a convivência das pessoas, é o falar alemão, é a gastronomia, é a dança, é a marcha, e de vez em quando fazem uma competição de tiro para saber quem acertou mais no alvo, né? Então, que bom que o senhor pensa assim, eu também penso. Provavelmente o Napoleão aqui, o Cadorim, quem é daquela região ali, pensa do mesmo jeito, né? Era isso. Coloco ainda em discussão o referido projeto em votação. O projeto 0057-2025. Os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado o referido projeto. Agradeço ao deputado Alex Brasil. Passo a palavra ao deputado Rodrigo Minotto. Bom dia, senhor presidente, todos os demais colegas deputados. Quero aqui fazer um cumprimento a todos os estudantes indicados e convidados para a 9ª edição do estágio Visita. Fazer um cumprimento especial também aos nossos convidados, a Isabelle Jeremias Teixeira de Sara, está presente, do curso de Direito da Unesco. A Flávia Góes de Oliveira, de Lebon Regis, que é do curso de Administração Pública da UDESC de Caçador. A Raíssa Mateus, lá de Sombrio, faz o curso de Direito também. E a nossa amiga Vitória, de Santa Rosa do Sul, que está aqui acompanhando. Cumprimentar todas as servidoras aposentadas do Tribunal de Justiça, bem como os servidores. Sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, eu trago aqui um relatório, voto ao projeto de lei número 123/2025, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos do Voleibol, APAV, de Concórdia, e altere o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Eu vou fazer de forma sucinta aqui o meu voto, que, diante da competência atribuída ao colegiado, promovi a análise da documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta à sua regular tramitação. No entanto, no que se refere à técnica legislativa, pressuposto de observância obrigatória por parte desta Comissão de Constituição e Justiça, atendendo ao que preceitou o artigo 5º da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências. Constato a necessidade de promover a adequação do PL 0123 de 2025 ao padrão atualmente adotado por esta Casa, bem como para corrigir a emenda do artigo 1º, motivo pelo qual apresento a anexada emenda substitutiva global. Diante do exposto, com fundamento nos regimentos do artigo 72, inciso 1
144, inciso 1, voto pela admissibilidade do projeto de lei número 0123/2025, nos moldes da emenda substitutiva global anexa. Projeto de lei 0123 de 2025 tem um parecer favorável do relator, deputado Rodrigo Minuto. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto. Tenho, referente ao projeto de lei número 113/2025, um requerimento de diligência, considerando que há necessidade de que o estatuto vigente com o selo do registro em cartório, conforme as exigências dos incisos 4 do artigo 3º da Lei 18.269/2021, para que então se proceda à devida análise do processo. Peço diligência ao PL 0113 de 2025. Pedido de diligência, o projeto de lei 0113 de 2025, de autoria do deputado Maurício Peixe, que eu coloco em apreciação dos senhores deputados. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o pedido de diligência. Relatório e voto ao projeto de lei número 0053/2025, que institui o Dia Estadual da Transista Afro e altera o anexo único da Lei 18.531, de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Projeto de autoria do deputado Fabiano da Luz. E passo direto ao voto. Inicialmente, que se refere à constitucionalidade sobre o aspecto material, entendo que a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente, amparado sobretudo nos artigos 3º, inciso 1 e 4, o artigo 215, caput, e o parágrafo 1º e 216, inciso 1 e 2 da Constituição da República. O projeto visa a valorização das manifestações culturais afro-brasileiras, ao reconhecimento da identidade e da contribuição das transistas afro, bem como a promoção da equidade racial, o que constitui verdadeira medida de enfrentamento ao racismo estrutural e de fortalecimento da diversidade cultural no Estado de Santa Catarina. No tocante à constitucionalidade formal, observo que não há reserva de iniciativas sobre o tema, de modo que a apresentação do presente projeto por parlamentar é adequada nos termos do previsto no artigo 50, caput da Constituição Estadual. Ademais, ressalto que a matéria foi adequadamente estabelecida por meio de projeto de lei ordinária, vez que, conforme previsão do artigo 57 da Constituição Estadual, não se trata de tema circunscrito à lei complementar. De outro vértice, entendo pertinente a apresentação de emenda substitutiva global para retirada da expressão executivo do artigo 3º do PL e adequação à técnica legislativa dos demais artigos e do anexo único. No que diz respeito ao artigo 3º, pondero que identifico a criação de novas atribuições ao Poder Executivo, o qual seria encarregado de colocar em prática atividades educativas, culturais e de reconhecimento profissional. Nesse sentido, o escopo pretendido padecerá de vício de inconstitucionalidade formal. Com a manutenção de referido artigo e sua forma original, identifico inconstitucionalidade como consequência. Primeiro, da violação ao princípio da independência e harmonia entre os poderes, inscritos no artigo 2º da Constituição Federal e reproduzido pelo artigo 32 da Carta Estadual, bem como, segundo, da flagrante invasão de atribuição, visto que, conforme estatuído pelo artigo 71, inciso 1 da Constituição Estadual, a legitimidade para tratar de gestão da administração pública é privativa do governador do Estado. Ainda no que se refere à técnica legislativa, pressuposto de observância obrigatória por parte desta Comissão de Constituição e Justiça, julgo necessária a apresentação de uma emenda substitutiva global
ao projeto de lei em análise para o fim de adequá-la às disposições da Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e outras providências, regulamentada pelo Decreto 1414, de 1º de março de 2013. Assim, a alteração do artigo 3º e demais adequações à técnica são medidas adequadas para o prosseguimento da proposição sem quaisquer vícios. Por fim, no que concerne os aspectos da legalidade, juridicidade e regimentalidade, não vislumbro nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão, com fundamento nos regimentais artigos 72, inciso 1 e 144, inciso 1, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei número 0053 na forma da emenda substitutiva global, subscrita por este relator e anexada ao presente projeto de lei. Projeto de lei 0053 de 2025, de autoria do deputado Fabiano da Luz, tem o parecer favorável, com emenda substitutiva global, pelo relator deputado Rodrigo Minotto. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o referido projeto. Agradeço ao deputado Rodrigo Minotto. Passo a palavra ao deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, deputado Pepe Colasso, colegas deputados, todos aqueles que nos acompanham em plenário, sobretudo os acadêmicos do programa Estágio Visita, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa, especialmente aqui em relação à Comissão de Constituição e Justiça. Como todos notaram, aqui é um colegiado bastante eclético, porque visa a resguardar principalmente a chamada proporcionalidade partidária, que são também aspectos de pensamento da própria coletividade catarinense. Então, aqui o âmbito da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é uma microassembleia, nesse sentido da palavra, já que todas as correntes de pensamento estão representadas. Isso é por uma imposição legal. E por um aspecto prático, várias regiões do Estado estão aqui representadas. E isso é muito importante. Vocês acompanharam agora 2 debates que têm a ver com peculiaridades regionais. Eu venho, por exemplo, do Vale do Itajaí. Lá no Vale do Itajaí, os bingos beneficentes, que foram bastante externados aqui pelos deputados da bancada da região norte, para nós lá é uma prática corriqueira e nunca houve empecilho. Então, se não fosse esse alerta da bancada no norte, nós do Vale nem imaginaríamos que em outra região do estado isso teria um determinado problema. Por outro lado, nós do Vale, também como os do norte, temos essa cultura dos clubes de cassitiro, que foi objeto de um projeto de lei sobre a questão do patrimônio cultural. Então, são peculiaridades regionais que daí o conjunto dos deputados, com as suas vivências, com as suas experiências, de onde provém, acabam contribuindo com o amadurecimento aqui do debate. Consta da minha pauta, senhor presidente, 2 projetos de lei também relacionados à declaração de utilidade pública. Então, eu consulto o colegiado se posso fazer de modo conjunto. Então, de modo conjunto, a gente faz aqui o relatório e voto ao projeto de lei 219/2023, que é de autoria do eminente deputado Neudi Sareta e que busca declarar como de utilidade pública a Sociedade Recreativa, Esportiva e Cultural União Operária. Na justificativa do autor, o deputado Neudi Sareta, esta sociedade tem como propósito contribuir para a valorização da qualidade de vida, promovendo conhecimento com ênfase na juventude, por meio de ações que reforcem a identidade cultural e incentive práticas educacionais. O outro projeto é de autoria do eminente deputado Pepe Colasso, projeto de lei 77/2025, que visa a declaração de utilidade pública do Grupo Escoteiro Arnaldo Almeida de Oliveira, de Rio Negrinho. Na justificativa, o autor ressalta que a entidade exerce um papel fundamental na formação integral de crianças e adolescentes, promovendo valores como ética, cidadania, respeito ao próximo, sustentabilidade ambiental e trabalho em equipe. Do ponto de vista formal, senhor presidente, toda a documentação, todos os requisitos da legislação estadual visando a declaração de utilidade pública estão ok em relação a ambos os projetos de lei. Então, o meu posicionamento é pela admissibilidade tanto do projeto de lei 219/2023 quanto o 77/2025. Deputado Napoleão Bernardi emite voto pela admissibilidade ao PL 0219/2023 e 0077/2025. Em discussão, não havendo que querer discutir em votação,
Aprovado. Perfeito. Até por curiosidade, né, dos colegas aqui do estágio de visita, há uma série de projetos de lei que têm o objetivo de declarar alguma entidade da sociedade civil como de utilidade pública. Essa declaração de utilidade pública necessariamente depende de um reconhecimento por lei. No caso dos municípios pela Câmara de Vereadores, no caso do Estado pela Assembleia Legislativa. E a legislação estadual, ela prevê uma espécie de checklist, uma série de requisitos legais para que uma determinada entidade possa ou não ser declarada como utilidade pública. Então, o papel do relator, nesses casos, é de fazer o acompanhamento formal, né, do checklist de todos aqueles itens. Há uma série de exigências legais para ver se aquela entidade está de acordo ou não. E muitas entidades buscam essa declaração de utilidade pública para ter o amparo da lei, né, para a execução aí dos seus trabalhos. Então, é uma matéria bem importante, ela é bastante rotineira, acaba sendo um papel de uma análise mais formal da documentação. Minha segunda pauta diz respeito ao relatório e voto ao ofício número 6/2025, autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Cuide-se de um ofício em que o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina comunica a essa Assembleia Legislativa a decisão definitiva prolatada pelo seu órgão especial nos autos do incidente de arguição de inconstitucionalidade, que declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.739 de 2016 do município de Imbituba e que visava a criação de uma taxa compulsória à unidade da Polícia Militar de Imbituba e dava outras providências. A matéria foi encaminhada inicialmente à Procuradoria da Assembleia Legislativa, que, por meio do parecer 1142/2024, se manifestou pela edição do presente decreto legislativo, com vistas à suspensão da execução da Lei número 4.739/2016 do município de Imbituba, tendo em vista o julgamento da sua inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Esse é o relatório posto ao voto. Nos termos do artigo 144, inciso 1 do Regimento Interno, cabe a esta comissão a análise da matéria focalizada acerca da admissibilidade da continuidade da sua tramitação processual. Nesse sentido, a própria Constituição do Estado, seu artigo 40, inciso 13, prevê expressamente entre as competências constitucionais atribuídas de forma exclusiva a esta Casa de Leis, a suspensão no em todo ou em parte da execução de lei municipal declarada inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal de Justiça. É o caso em tela. Sendo assim, tendo em conta: 1. A decisão transitada em julgado proferida pelo Tribunal de Justiça. 2. O precitado parecer da Procuradoria desta Casa. 3. Os artigos 61, 10 e 186, 6, ambos do Regimento Interno, conclui-se que este poder deve editar um decreto legislativo para o efeito de suspender totalmente a execução de tal normativa municipal. Antes posto, eu voto pela admissibilidade da continuidade de tramitação processual do ofício 6/2025, apresentando desde já o competente projeto de decreto legislativo para o fim de, por força do artigo 40, inciso 13 da Constituição do Estado, suspender a execução da Lei 4.739 de 2016 do município de Imbituba, declarada inconstitucional em decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no referido incidente de arguição de inconstitucionalidade. Esse é o voto, senhor presidente. Parecer favorável do relator, deputado Napoleão Bernardes, ao ofício 0006/2025, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que eu coloco em apreciação dos senhores deputados. Em discussão e votação, os favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado, então, a relatoria do deputado Napoleão Bernardes ao ofício 6/2025. Muitos dos acadêmicos aqui são do curso de Direito. Essa aqui é uma matéria menos recorrente aqui no âmbito da CCJ, mas ela é muito curiosa. Porque, por um lado, a competência é exclusiva do Tribunal de Justiça para julgar a inconstitucionalidade de uma lei municipal. Agora, julgada a inconstitucionalidade, definida pela inconstitucionalidade de uma lei municipal, aí é uma competência exclusiva da Assembleia Legislativa ratificar essa decisão e aí, por um decreto estadual, suspender a execução de uma lei municipal. Então, isso aqui é muito incomum, mas é uma curiosidade, né, em termos aqui da nossa Constituição do Estado. Relatório e voto ao projeto de lei 331/2023. Autoria do eminente deputado Sérgio Mota. Trata-se de uma proposição de autoria parlamentar, eminente deputado Sérgio Mota, que dispõe sobre o atendimento especializado às pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade TDAH e dislexia nos concursos públicos e vestibulares realizados no âmbito do Estado de Santa Catarina.
O presente projeto de lei foi anteriormente distribuído na Comissão de Constituição e Justiça sob minha relatoria, ocasião em que foi apresentada a emenda substitutiva global, com o objetivo de delimitar os efeitos da norma projetada à administração pública estadual. O parecer original foi aprovado. Posteriormente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Também no âmbito desta comissão, a matéria foi aprovada. Ocorre que na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi apresentada uma subemenda com o objetivo de incluir as pessoas com síndrome de Down no rol de beneficiários do atendimento especializado em concursos públicos e vestibulares, alterando, portanto, apenas a ementa e o artigo 1º do projeto de lei. Diante das alterações propostas, a matéria retorna a esta Comissão de Constituição e Justiça para análise exclusivamente da subemenda, conforme previsto no regimento interno. E seu relatório passou ao voto. Nos termos do artigo 72(16), combinado com o artigo 144, parágrafo único do regimento interno da Assembleia Legislativa, a proposição emendada nas comissões retornará à Comissão de Constituição e Justiça para o exame da constitucionalidade e legalidade e à Comissão de Finanças e Tributação quando envolver aspectos financeiros ou orçamentários. Considerando a subemenda apresentada no âmbito da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, eu entendo que as alterações propostas são compatíveis com o ordenamento jurídico e estão em conformidade com as normas regimentais. Antes posto, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da continuidade de tramitação do projeto de lei 331/2023 na forma da subemenda modificativa à emenda substitutiva global. Projeto de lei 0331/2023, de autoria do deputado Sérgio Mota, tem um parecer pela admissibilidade, pelo relator deputado Napoleão Bernardes. A admissibilidade sobre a subemenda modificativa à emenda substitutiva global. Coloco em discussão o parecer do deputado Napoleão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0331/2023, com análise da subemenda modificativa à emenda substitutiva global, com parecer favorável. Obrigado, senhor presidente. Por fim, passo o relatório e voto ao projeto de lei 122/2025, de autoria do eminente deputado Matheus Cadorim. Relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria do eminente deputado Matheus Cadorim, que visa alterar a lei 7.543/88, para dispensar a antecipação de quitação do IPVA na hipótese de transferência veicular. O referido dispositivo atualmente estabelece que o veículo registrado no Estado de Santa Catarina, na data da ocorrência do fato gerador do IPVA, somente poderá ser transferido mediante o pagamento integral do imposto e dos acréscimos legais correspondentes ao exercício em curso e aos anteriores. Já na justificativa, o autor argumenta, deputado Matheus Cadorim, que a dispensa dessa obrigação objetiva desburocratizar o processo de transferência da propriedade de veículos automotores registrados no Estado de Santa Catarina, ainda que existam parcelas vincendas do IPVA. A medida visa conferir maior dinamismo ao mercado automotivo, sem afastar a responsabilidade tributária do proprietário original do veículo. Durante a tramitação, o autor apresentou a emenda substitutiva global, visando a simplificação do objeto, a partir apenas da supressão da exigência atual, e deixando eventuais requisitos para a etapa regulamentadora. Esse é o relatório, passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144(1) do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, compete a essa comissão analisar a proposição quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Nesse aspecto, no que atina ao controle prévio de constitucionalidade exercido por este colegiado, entendo pela regularidade dos pressupostos regimentais atinentes à matéria, considerando a autonomia legislativa parlamentar para iniciar propostas relacionadas à tributação afeta ao seu ente federativo, bem como diante da ausência de disposição que invada a competência privativa do chefe do Poder Executivo. Ainda saliento que recentemente foi aprovado nesta comissão o parecer favorável ao PL 01/2023, que tratava estritamente do mesmo tema. Sendo assim, inclusive pelos precedentes dessa CCJ, eu considero que a matéria se encontra apta a prosseguir em sua regular tramitação. Eu aqui aproveito e faço um adendo em relação a essa matéria do deputado Matheus Cadorim, que vem ao encontro dos objetivos do desenvolvimento de Santa Catarina. Primeiro, porque essa matéria
ela acaba sendo um estímulo ao movimento comercial e econômico, permitindo a geração de mais receita tributária, inclusive para o Estado de Santa Catarina, na forma do ICMS. Essa é uma ação de desburocratização e simplificação. Até, a título de exemplo, essa foi uma das primeiras ações do governador Tarcísio, em São Paulo, quando assumiu o governo do Estado de São Paulo, visando a simplificação e a desburocratização. Um dado que é importante no âmbito de análise da CCJ, essa medida não representa nenhuma renúncia de receita, zero renúncia de receita, na medida em que está se falando apenas sobre a antecipação ou não do recolhimento daquele imposto no mesmo exercício, no mesmo ano. É importante que se faça uma análise na linha da história do tempo. A lei que instituiu o IPVA em Santa Catarina e que se visa alterar a sua redação original é de 1988. Então, fazendo uma análise na linha do tempo, de 1988 até 2017, vigia um modelo histórico e que está, inclusive, na cabeça de muitos, talvez, dos mais antigos, que é a história da final da placa de cada carro. A gente compra um carro, se vê o número final da placa, o número final da placa indica o mês em que vai vencer o IPVA e que aquele IPVA vai ser pago. Isso foi uma construção histórica que está na cabeça de cada um de nós, afinal isso vigiou de 88 até 2017 e está em vigor na maioria dos estados. E estados como São Paulo, que tinham feito a decisão que Santa Catarina acabou adotando, voltaram atrás, como é o caso do exemplo do governador Tarcísio, que adotou essa medida de simplificação. 2017, Santa Catarina e vários estados viveram um período de crise econômica. Então, ali, no desafio de gerar receita extra a cada momento, se criou esta nova regra, buscando dizer o seguinte: olha, se o carro cujo IPVA vence em setembro, placa de final 9, vence em setembro, for vendido em março, já paga o IPVA integral em março. Isso foi uma medida urgente, emergencial, lá de 2017, fazer caixa a cada dia, porque o Estado estava num momento ali de dificuldade financeira. E aí se criou, então, essa nova regra, que hoje está se buscando voltar atrás. E aí se criou uma situação contraditória. A obrigação é da data, enfim, do vencimento da placa do veículo. E se criou um artifício, uma artificialidade para antecipar o vencimento daquilo no momento de uma venda. Aí o que gerou na prática? Um incentivo à informalidade. E aí tem muita gente que faz a venda por procuração, o carro vai ficando no nome do proprietário antigo, já está no terceiro proprietário novo, dá uma morte, tem um acidente, quem paga o pato é o proprietário antigo. Às vezes o sujeito vende por procuração para uma garagem de veículo, está no terceiro, quarto novo proprietário, deu acidente, quem tem a responsabilidade civil e criminal é quem deu aquela procuração lá atrás. Então, até do ponto de vista da receita do Estado, é no sentido de gerar receita, porque vai se formalizar. E há uma segurança jurídica. E a renúncia de receita é zero, porque naquele exercício, a obrigação tributária ela vai acontecer. Então, a ideia é, inclusive, manter o fluxo comercial em Santa Catarina, estimulando o nosso comércio estadual. Hoje, além dessas vendas por procuração, que gera uma baita de uma dor de cabeça, porque o carro vai sendo passado de um para outro, de um para outro, de um para outro, quando vê o proprietário original está com multa no nome dele, está com ponto na carteira de motorista dele, tem processo de responsabilidade civil e criminal e nem sabe de onde é que está surgindo aquilo. E aí é aquela história do jeitinho brasileiro, tem gente indo vender o carro em outro estado para fugir dessa regra, e aí a gente está perdendo, na verdade, receita em Santa Catarina. Então essa medida visa a formalização. E então a gente busca, na verdade, a segurança jurídica e o ponto-chave numa análise nossa aqui da Constituição de Justiça é verificar se tem renúncia de receita ou não, e pelo contrário, não só não há renúncia de receita, é zero, como inclusive pode potencializar a própria receita do Estado, até trazendo segurança jurídica para o cidadão. Por isso, meu voto é pela aprovação desse projeto de lei com a referida emenda substitutiva global, senhor presidente. Projeto de lei 0122 de 2025, de autoria do deputado Matheus Cadorim, tem o parecer favorável do relator deputado Napoleão Bernardes, com emenda substitutiva global. Coloco em discussão com a palavra o deputado Matheus Cadorim. Presidente, eu não vou pedir vista, não. É só um questionamento para entendimento. Então. Eu acho que foi muito bem relatado, explicado, favorece principalmente o comércio de veículos. É importante isso, porque o IPVA nós sabemos que 50% fica para o Estado, 50% fica para o município, favorece os municípios. Só tem um questionamento na questão de venda, porque todo bem ele tem uma garantia, o débito tem uma garantia. Por exemplo, se eu vendo
o apartamento, o condomínio, quem compra leva junto a dívida, o débito. Nesse caso do IPVA, eu vendo o veículo, está parcelado, as vincendas, quem assume? É o comprador? Isso está vinculado? É isso? Então é que eu não entendo isso. Bom, primeiro, com um bom advogado aqui defendendo, fica mais fácil, né? O deputado até citou 2 termos aqui que eu acho importante, que é a renúncia de receita e a questão da constitucionalidade quanto a obrigações. Nenhum deputado, nenhum legislativo, nem vereador, nem deputado pode fazer um projeto de lei que retire dinheiro do Estado, ou seja, cortar um imposto, ou dar despesa para o Estado, construir uma ponte. Então, nunca um projeto desse vai passar nem daqui da Comissão de Justiça, né? Isso é inconstitucional. E aqui, então, o que a gente está fazendo não é uma renúncia de receita, o imposto continuará sendo pago. Só que há hoje essa obrigatoriedade de você vai vender seu carro, tem que quitar o IPVA. A nossa proposta é que você não tenha necessidade, tenha liberdade de, na hora da venda, anunciar. Ainda faltam 2, 3 prestações, eu quero fazer a negociação baseado nesse valor que ainda está em aberto. Ou eu quito, e aí fica a liberdade entre quem compra e quem vende de fazer essa negociação. A partir do momento da compra, a responsabilidade é do novo proprietário. Continua em discussão. Em votação, projeto de lei 0122/2025. Fica os deputados favoráveis permanentes à comissão contrários se manifestam. Fiquem aprovado, então, o referido projeto. Agradeço ao deputado Napoleão Bernardes, que, aliás, também aproveitou a oportunidade para dar uma atenção aos nossos estagiários, dando orientações, ensinamentos, uma aula como ele já é acostumado a fazer, porque ele é doutor em Direito e professor universitário. Foi muito bem lecionado. Obrigado. Vamos passar ao meu trabalho no dia de hoje. Os 3 primeiros projetos são pedidos de diligência. Eu vou pedir vênia aos nobres deputados para que sejam analisados em forma conjunta, que é o projeto de lei 0100/2024, de autoria da deputada Ana Campanholo, que dispõe sobre a denominação de produtos cuja origem seja de proteína vegetal ou proteína animal, sintética no estado de Santa Catarina, adota outras providências. Achei por bem, antes de emitir algum parecer, e considerando que foi diligenciada também ao governo para que se manifestasse, julgo pertinente também a manifestação do setor a fim de subsidiar o voto. Assim, requer diligência ao Sindicarnes e à Associação Brasileira de Bioinovação. O segundo é o projeto de lei 0126/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui a necessidade de certificação de funcionários e colaboradores de empresas prestadoras de serviços públicos no estado de Santa Catarina acerca dos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas idosas. Esse eu peço requerimento de diligência ao Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência e do Conselho Estadual do Idoso, e também da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família. Por último, o projeto de lei 0246/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que altera a lei 18239, de 28 de outubro de 2021, que dispõe sobre o ingresso de bovinos e bubalinos no Estado e estabelece outras providências. Peço diligência à SIDASC, Secretaria da Agricultura e Pecuária, ao Sindicarnes e à FAESC, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. Coloco, então, em discussão esses pedidos de diligência. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o pedido de diligência aos projetos de lei 0100, 0116, esses 2024, e o 0246 de 223. O projeto de lei 0418/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que institui o programa de estímulo à emissão de nota fiscal, denominado CPF na nota, no estado de Santa Catarina, da outras providências. O meu requerimento é de apensamento ao projeto de lei 0012/2024, por tratarem de matérias similares. Coloco em discussão, em votação, os deputados contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o pedido de apensamento do projeto de lei 0418 ao 0012. O projeto de lei 0453/2024 e o 0204/2025, todos eles são referentes, os dois, a título de utilidade pública. Eu vou pedir também que seja discutido
e votado em bloco. O primeiro, de autoria da deputada Ana Campagnolo, declara de utilidade pública a Associação de Socorristas da Palhoça e altera o anexo único da Lei número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Verifica que a entidade preencheu todos os requisitos e eu voto pela admissibilidade desse projeto. Como também voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0204/2025, de autoria do deputado Júlio Garcia, que declara de utilidade pública a Associação Clube Recreativo Cruz de Malta de Lauro Miller e altera o anexo único da lei 18.278/2021, consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Também verifiquei que essa entidade preencheu todos os requisitos e vem devidamente instruído, razão pelo votei também pela admissibilidade. Coloco em discussão, então, os projetos de lei 0204/2025 e 0453/2024. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado, então, os referidos projetos. Por último, o projeto de lei complementar 0007/2025, de autoria do Tribunal de Justiça, que altera a Lei Complementar número 90, de 1º de julho de 1993, que institui o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do Pessoal do Poder Judiciário e dá outras providências. Esse projeto, ele institui o Plano de Carreira, de Cargos e Vencimentos do Pessoal do Poder Judiciário. A proposição encaminhada pretende, em síntese, as seguintes modificações: a reestruturação completa da tabela de vencimento dos servidores, previstas na Lei Complementar 90 de 93. O projeto acrescenta 20 novas referências horizontais para cada grupo ocupacional. A tabela, hoje composta por 12 níveis verticais e 10 referências horizontais, passa a contar com 5 níveis verticais e 10 referências horizontais, para cada grupo previsto no artigo 6º da Lei Complementar 90 de 93. Entre parênteses, aqui ressalta-se as atividades de nível superior, atividades de nível médio, serviços auxiliares e serviços diversos. Atualmente, cada grupo dispõe de 3 níveis verticais com 10 referências horizontais. A instrução do adicional de qualificação destinada a valorizar os servidores que comprovem cursos de graduação ou pós-graduação em áreas de interesse institucional, através da criação de um adicional de qualificação de até 20% do vencimento correspondente ao padrão da tabela de vencimentos. Outras alterações decorrentes da necessidade de ajustar dispositivos da Lei Complementar número 90 de 93, que faziam referência a padrões remuneratórios no formato anterior. Artigo 14A, o valor da gratificação de atividades de nível superior passa a ser calculado sobre o padrão ANM1A, 50%, corresponde ao atual padrão ANM7AE. Artigo 34, inciso 4. O valor da gratificação por atividade em tecnologia da informação e comunicação passa a ser calculado sobre o padrão ANS1A, coeficiente 0,35, que corresponde ao atual padrão ANSA10A. Artigo 41. O limite da gratificação especial previsto no artigo 85(8) da Lei 6.745 de 85, pelo exercício da função de cargo de provimento efetivo no nível superior, passa a ser o padrão ANS1A, que corresponde ao atual padrão ANS10A. O artigo 35, alteração da base de cálculo do padrão ANM7A, referente ao piso salarial do grupo ocupacional atividades de nível médio, passa a ser para a ANS1A, o novo piso salarial do grupo ocupacional atividades de nível superior, mantidos os limites mínimos de 30% e máximo de 100%. Na sua justificativa, o Tribunal de Justiça manifestou que a medida vai aproximar a realidade remuneratória do Poder Judiciário de Santa Catarina com as dos demais tribunais estaduais, resultando em clara valorização de todos os servidores e atende um anseio histórico do corpo funcional. No tocante à documentação acostada, a proposição foi apresentada à certidão de julgamento do órgão especial, onde restou aprovada por unanimidade a redação do projeto de lei complementar, acrescentando na justificativa da minuta o projeto de lei complementar que, por força do tema número 439 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, as alterações promovidas no presente projeto, em princípio, não se estendem aos servidores inativos, mas que, dependendo da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 1293, também com repercussão geral, a situação dos servidores inativos poderá ser revista, independentemente de requerimento pela via administrativa, caso a decisão do pretório excelso lhe seja favorável. E aqui também cito a manifestação dos inativos, através dos seus anseios de integrantes dos seus sindicatos, através desse ofício assinado pelo sindicato também dos aposentados. Aqui se consta a estimativa de impacto financeiro, conforme tabela abaixo, já colocada aqui no projeto, certificação pela Diretoria de Orçamento e Finanças do Tribunal de Justiça da existência também de disponibilidade orçamentária e financeira para a implementação deste projeto, autorização do Conselho Nacional de Justiça para o encaminhamento do respectivo projeto, e essa matéria foi lida no expediente na sessão de 29 de abril de 2025. Vamos ao voto, de acordo com os artigos 72.1 e 144.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, compete a esta Comissão de Constituição e Justiça a análise presente da matéria no que toca à admissibilidade de sua tramitação processal à luz dos aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Sobre a questão constitucional, formal, sobre o prisma da iniciativa legislativa, a autonomia do Tribunal de Justiça é constitucionalmente assegurada nesse caso, sob o prisma da constitucionalidade material, não obstante a discordância vinculada através do e-mail pelos servidores aposentados do Poder Judiciário Catarinense e de ofício número 230/2025, entendo inexistir violação aos princípios constitucionais da isonomia, paridade material, vedação à distinção discriminatória, proibição do retrocesso funcional e direto, confiança legítima e segurança jurídica. Isso porque, conforme restou expressamente certificado na decisão do órgão especial do TJ, que por unanimidade aprovou o encaminhamento do projeto, o tema número 439 do Supremo Tribunal, com repercussão geral, impede que as alterações promovidas no presente projeto sejam estendidas aos servidores inativos. Nesta linha, tendo sido respeitada a irredutibilidade vencimental, não há qualquer eiva de constitucionalidade, e eventual extensão de reestruturação aqui proposta aos servidores inativos importaria em violação a tese fixada no procedente qualificado do STF sobre o tema, já justificado anteriormente aqui nesta leitura. Ademais, no tocante, é preciso observar, contudo, que o próprio órgão especial do TJ registrou na certidão de julgamento acima mencionada a possibilidade de revisão da situação dos servidores inativos, independente de requerimento e pela via administrativa, caso o STF modifique seu posicionamento. Ademais, no tocante à legalidade, cabe esclarecer que o projeto de lei complementar não viola qualquer dispositivo infraconstitucional e, dessa forma, eu voto pela admissibilidade do referido projeto, que coloco em discussão, senhores deputados. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica, então, aprovado o projeto de lei complementar de autoria do Tribunal de Justiça, por voto unânime dos egrégios desta Comissão de Constituição e Justiça. Pergunto aos senhores deputados se existe algum assunto a ser tratado referente a esta comissão na manhã de hoje, tarde de hoje. Como não há manifestação, declaro encerrada a presente sessão.